Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do Sol. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Achatamento de suas regiões polares? Movimento em torno de seu próprio eixo? Arredondamento de sua forma geométrica? Variação periódica de sua distância do Sol? Inclinação em relação ao seu plano de órbita? Para explicar esta questão, nós temos aqui um modelo do Sistema Solar. Então nós vamos aqui na Terra, aqui está parado, como se o tempo não estivesse passando, demos um zoom na Terra. Então vamos aproximar a simulação e aqui nós temos mais ou menos a situação em que é meio-dia em Nova York e pôr do sol na França. Agora, a questão nos sugere, o que é muito possível alguém pensar, que isso acontece porque a Terra está rodando em torno do seu próprio eixo. Mas vamos ver se é isso mesmo. Nós vamos editar aqui o período rotacional da Terra e colocá-lo em 0. E o que acontece é que agora, aparentemente, sempre vai ser meio-dia em Nova York e sempre vai ser pôr do sol na França. Mas será que é isso mesmo? Se nós aumentarmos o tempo de simulação, poderemos perceber logo que agora nós temos meio-dia em Nova York e nascer do sol na França, porque a luz estava indo nessa direção. Então, mesmo a Terra não rodando, nós ainda temos uma diferença de fuso horário entre um lugar e outro do planeta, mesmo que essa diferença não seja a mesma da que temos com a Terra rodando. Então, uma outra simulação é com rotação também. Existe uma forma específica de rotação chamada tidal lock. Significa que agora a Terra tem o mesmo período de rotação que o ano da Terra. Então a Terra sempre vai mostrar a mesma face para o Sol. Você pode ver que sempre agora é meio-dia em Nova York. E o Sol nunca nasce nem se põe na França. Como consequência, o programa também simula o clima e podemos ver que, devido a isso, essa parte da Terra foi completamente desertificada. Pode ver, a Terra está sempre apontando para o Sol. E isso não significa que ela não está rodando em torno do próprio eixo. Como você pode ver, visto de cima, ela está rodando em torno do próprio eixo. Agora, vamos demonstrar uma outra simulação. Para essa simulação, nós vamos utilizar um Sol, colocá-lo no centro do nosso sistema, e vamos usar uma coisa que não tem nenhuma aparência com a Terra. Um dado. E vamos colocá-lo em órbita em torno do Sol. Aqui temos um dado orbitando o Sol. Vocês podem ver. Claro que eu preciso dar muito zoom, porque um dado é muito pequeno. E aqui temos o dado, orbitando nosso Sol. Nós vamos habilitar a simulação e o dado, assim como a Terra antes, estava com um período de rotação de 0, ou seja, ele não está rodando em torno do próprio eixo. Como pode ver, o 5 está parado no lugar. Então agora, vamos dizer que a Terra fosse desse formato cúbico. E vamos dizer que esse cubo seria grande o suficiente para que aqui fosse Nova York e aqui fosse a França. O que acontece quando ele apenas translada em torno do Sol é que, chegado um momento, praticamente toda essa região tem seu pôr do Sol ao mesmo tempo. Ou seja, não haveria fuso horário entre essas duas regiões. Outra simulação possível é que, com um período orbital tidal, e dizendo que aqui seria Nova York e aqui a França, agora
Nova York e França teriam sempre meio-dia, porque estariam sempre virados para o Sol. Isso significa que a rotação em torno do próprio eixo não tem nada a ver com as diferenças de fuso horário no planeta Terra. O que faria com que a resposta certa da questão seja arredondamento de sua forma geométrica. O gabarito oficial da prova ainda não saiu, mas alguns gabaritos extraoficiais deram como resposta correta o movimento da Terra em torno do próprio eixo. Outra dica para que a resposta C esteja correta é que a pergunta especifica claramente a diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra. Eu agora estou esperando o gabarito oficial para saber se o INEP acertou ou errou essa questão.